Nós viemos até o fórum do município de Pacajus tentar um contato com o doutor Sérgio Henrique, ele que é promotor da primeira vara de justiça, onde está tramitando a questão, do pagamento do 13º salário dos servidores contratados aqui do município de Pacajus. Na verdade, nós iremos conversar e até mesmo esclarecer de uma vez por todas como está essa situação. O que o promotor, de que maneira o Ministério Público está se pronunciando nesse contexto. Vamos lá, vem com a gente. Olha aqui já na sala do promotor de justiça, doutor Sérgio Henrique, ele que na verdade relata pra gente, onde tivemos aqui no fórum, naquele corre-corre onde muitos, contratados e cargos comissionados da prefeitura estiveram aqui, entraram, na verdade, com uma ação, doutor. O que podemos falar sobre a questão do 13º salário aqui no município de Pacajus dos contratados? Bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar falando com você e com os ouvintes aqui da imprensa local. A cidade de Pacajus, no ano de 2020, já iniciou-se com um aquecimento político, essa questão política muito conturbada, diga-se de passagem. E no meio desse quadro, nós temos aí a reivindicação legítima, constitucional, dos servidores temporários do município. Que, você tem uma ideia, desde 2014, que o município vem ferindo esse direito dos servidores temporários. E aí, naquela época, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, onde o objeto era obrigar o município a adimplir esse direito social constitucionalmente previsto. A ação teve a tramitação regular, houve a sentença da lavra aqui da juíza da 2ª vara da comarca de Pacajus, reconhecendo esse direito, impondo ao município, e aí, quando eu digo impor ao município, é independente de gestor, quem esteja à frente, da chefia do executivo. E essa sentença, ela foi objeto de apelação, e agora, no início primeiro semestre de 2019, essa sentença transitou em julgado. Eu tive a felicidade de ser promovido aqui à primeira promotoria de justiça de Pacajus no mês de setembro. Na primeira semana que eu aqui cheguei, alguns servidores que são beneficiários dessa ação vieram à promotoria e começou-se então as conversas com a administração para tentar adimplir esse direito. Estava-se já costurando e desenhando já um ambiente favorável, Só que houve essa troca, mais uma vez, de gestão, e aí esse direito, mais uma vez, foi negado. Nós retornamos do recesso no dia 7. No dia 7, recebemos um comunicado do atual prefeito e do seu procurador-geral, dando conta que havia sido pago o 13º dos servidores efetivos e a folha de dezembro. E apresentou justificativas quanto ao não pagamento do 13º dos servidores contratados, comissionados e agentes políticos. Quero ressaltar que essa ação, que eu já me referenciei no início, ela trata especificamente dos temporários, que se trata da grande maioria, Que aí a questão dos comissionados e dos agentes políticos, ela realmente tem um tratamento diferenciado. E a coletiva que eu tive a oportunidade de assistir ontem, o prefeito, dando a entrevista, acabou por afirmar que não fez o pagamento baseado em lei. Só que
Ontem mesmo estive lá na presença, pessoalmente, à sede da prefeitura e dei ciência informal. Hoje pela manhã já enviei um comunicado oficial dando conta a existência dessa sentença. E aí nós estamos aguardando a manifestação para que a gente possa, então, a partir daí, adotar as medidas judiciais cabíveis, né? Sendo certo que a lei, a Constituição, que é a nossa maior lei, as legislações infraconstitucionais, os tribunais e a própria sentença em que condenou o município, são unânimes em reconhecer esse direito, mesmo em se tratando de servidores temporários. Mediante uma situação como essa, doutor, podemos dizer que os servidores já têm prazo para receber esse montante no sentido, ou seja, o 13º? Bom, como a sentença, a ação é de 2015, nós temos uma gama de beneficiários, né? A nossa intenção é que se dê cumprimento ao pagamento do 13º de 2019 e aí se passaria a uma fase de execução individual, onde cada beneficiário, depois de identificado, né, cada um buscando, pleiteando através de um advogado ou do defensor público, os seus valores a que tem direito. Porque aí nesse universo nós temos muitos casos específicos, né? E aí não tem como o Ministério Público agir de maneira coletiva. Doutor, é muito comum, sabemos que essa lei, como o senhor bem mencionou, é de 2014, né? Mas é muito comum. Ação, né? 2014. Aí, no caso, em administrações anteriores, nunca se pagava o 13º salário. Essas pessoas que ficaram sem receber, pode fazer algum procedimento, pode entrar com alguma ação, enfim? Pronto. Há um costume, né, dos gestores de não pagar 13º aos temporários, baseado de maneira equivocada, a meu ver, e aí eu digo baseado em decisões judiciais e na jurisprudência que já se firmou nesse sentido, que mesmo que se tratando de servidores temporários, eles têm direito a todas essas verbas trabalhistas, né? Que muito embora não tenha um vínculo seletista, mas a Constituição prevê que todo trabalhador, seja ele rural ou urbano, tem direito a receber esses direitos sociais. Para concretização desse direito, como eu havia falado, nós temos que identificar os beneficiários. De 2019 não, porque se encerrou-se recentemente e há como a gente identificar e requerer o cumprimento dessa verba. O prazo, tanto para o cumprimento de 2019 como o cumprimento, o pagamento dos atrasados, a gente não tem como prever, que aí depende da máquina judiciária que vai dizer. Mas o importante é que o servidor teve reconhecido esse direito, né? E aí cabe da gestão demonstrar vontade de fazer, né? Porque na entrevista coletiva que foi dado, ficou evidenciado que o município dispõe de recurso e ressalta que esse recurso ele não entra no índice de endividamento da folha, porque é decorrente de decisão judicial. Uma da lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Então, tudo concorre para que seja concretizado esse direito. Agora o tempo, e aí a aflição dos servidores que estão ouvindo a gente aqui hoje, é exatamente que a gente não pode definir, né? Para você ter uma ideia, na ação em 2014, a judiciário na época aqui, de Pacajus, concedeu uma liminar para bloquear o valor referente àquela folha de 2014. Só que houve recurso aos tribunais superiores e acabou-se suspendendo essa liminar, e aí o processo teve seu andamento, desaguando agora com o trânsito em julgado. E a gente vai passar para essa nova fase de cumprimento. Da parte do Ministério Público, o que for possível, dentro da legalidade, dentro do devido processo legal, vai ser feito para que seja concretizado
esse direito o mais rápido possível. Doutor, só a título de informação, não caberia um TAC, assim, um termo de ajuste de conduta nesse tocante? O ajustamento de conduta teria que se identificar primeiro os beneficiários, né? Então, como a partir do momento que se sabe o montante que cada um vai ter direito, passa a ser um direito patrimonial e aí a gente não tem como atuar nesse sentido, né? Mas a prefeitura e os beneficiários, eles têm possibilidade de chegar a um acordo, né? Parcelamento, desconto para pagamento, então, porque é direito patrimonial, né? O que a gente quer é que se crie, pelo menos aqui no município de Pacajus, o costume que já está na lei, que é o pagamento de 13º a servidor público, independente do vínculo que tenha com o município, né? Porque, como já dito, se trata de direito social e está inserido na Constituição, que é a lei máxima do nosso país, e a gente deve, a todos, né? Todos devem vigor cumprimento a ela. O momento agora é aguardar, né? Aguardar e, acima de tudo, torcer para que o gestor possa usar do bom senso, né? E fazer com que seja cumprido a lei, né? Isso, pronto. Ontem entreguei ao Procurador-Geral, Dr. Matheus, a cópia da sentença. E hoje já encaminhei um ofício oficializando essa ciência e pedindo que ele se manifeste até segunda-feira, né, a respeito do cumprimento voluntário desse pagamento dessa folha de 13º dos temporários referente ao ano de 2019. E aí, em havendo resposta ou não, né, a gente vai passar a adotar outras medidas, né, sempre esperando que o mais rápido possível se resolva essa situação. Ou seja, eu queria lhe agradecer pela atenção e pelo atendimento para com a nossa equipe. Com certeza, acho que revelar os fatos, tornar público, que acima de tudo a lei está aí para isso, né, doutor? O importante é que os servidores não tenham medo de reivindicar seus direitos, né? E a justiça, a gente espera que seja feita com a maior celeridade possível. É isso que a gente espera. Nós não estamos pedindo nenhum favor e nem o gestor, ao dar cumprimento, está contemplando o pedido do Ministério Público ou o pedido do Judiciário. Ele está simplesmente, a gente está fazendo cumprir o que a nossa legislação manda. Ok, está aí a participação do Dr. Sérgio Henrique, é o promotor de justiça aqui da primeira vara, aqui da comarca de Pacajus, com certeza esclarecendo alguns fatos, né, que por muitas vezes não ficou muito bem claro e a gente torce para que um desfecho seja bem favorável.